paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer um vídeo de um pequeno testemunho que aconteceu comigo. E antes eu quero pedir para vocês se inscreverem no meu canal, ativem as notificações, dê um joinha aí no meu vídeo e que Deus os abençoe. Eu quero começar contando um testemunho que aconteceu comigo logo quando eu estava desenvolvendo meu ministério, a parte da música. Teve um tempo que eu estava querendo muito começar a louvar mesmo. E tinha alguns louvores logo quando lançaram, que foi a época que começou a louvar a Tua Presença, de Paulo Neto, louvores da Valesca Maíssa, onde eu me encontrava querendo muito cantar aqueles louvores. Eu ficava assim, nossa Senhor, eu quero muito cantar esses louvores, eu quero ter oportunidade nas igrejas para me começar a louvar este louvor. E chegou um certo dia que eu comecei a ensaiar aquele louvor. Só que naquele ensaio eu achava assim, nossa, eu vou ensaiar e Deus vai fazer algo tremendo, sabe? Algo lindo, e eu vou ouvir e o milagre vai acontecer. O milagre de Deus vai acontecer na minha voz. Porque eu sentia que a minha voz era uma voz que eu não conseguia soltar ela. E era uma voz que alguns louvores eu até conseguia louvar, mas tinha outros que minha voz já era presa e eu não conseguia louvar aquele louvor de jeito nenhum. E eram louvores tão lindos que toda vez que eu tentava cantar, eu me frustrava por conta de eu não conseguir alcançar os louvores. E teve um certo dia que eu estava ali ensaiando e eu saí um pouco frustrada por conta de eu tentar ensaiar, de eu tentar começar a louvar, de eu louvar e nada do louvor sair. E eu falei assim, nossa Deus, até quando eu vou ficar ensaiando? Eu vou parar de ensaiar, porque eu vou ensaiar pra quê? Se quando eu ensaio, eu tento cantar, não sai, eu tento fazer algo diferente, mas não vai, então ou eu procuro algo melhor, né? Ou então esse realmente não seja o meu dom, né? Algo que o Senhor quer pra mim. Aí passou os dias, fui ensaiar novamente, e vou louvor Tua Presença de Paulo Neto. E eu me peguei louvando aquele louvor e eu falei assim, gente, não vai. Realmente não vai acontecer nada. E nisso me deu vontade de ir pro meu quarto, era uma tarde, bem de tardezinha já, em volta de umas 4 horas da tarde. Eu estava na minha casa ensaiando o louvor, justo o louvor de Paulo Neto. E nada, não saía absolutamente nada, gente. Imagina a frustração que era você tentar louvar um louvor e não sair. E eu peguei, entrei dentro do quarto e falei assim, eu vou deitar. Nisso que eu tô deitada, porque eu não gosto de dormir de tarde. Mas nesse dia eu quis dormir. Mas nisso, quando eu deitei na minha cama, foi por volta de 2 minutos. 2 minutos eu deitada na minha cama com os olhos fechados. Eu senti como se eu não estivesse mais ali. E, gente, eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência assim, mas é algo surreal. Você está deitada, você está com seus olhos fechados, como se você estivesse dormindo, porém você está com a sua consciência, você está com consciência, você está escutando tudo, você está ouvindo as pessoas falarem ao seu redor, mas você também não está dormindo, então não sei bem explicar como que é essa sensação. E nisso eu comecei a sentir algo diferente, algo muito diferente. E nessa hora eu tava deitada e eu senti que eu não estava mais ali, mas ao mesmo tempo eu tava. E eu senti como se algo viesse e tocasse na minha garganta. E quando eu senti isso, eu senti como um toque de leveza, um toque bom, um toque extraordinário. Tanto é que quando eu acordei, quando eu levantei, foi algo muito, muito rápido, coisa de 10 minutos, coisa muito rápido mesmo. Eu estava deitada, eu sentia como se alguém falasse comigo que eu iria conseguir louvar, eu iria alcançar coisas que eu nem imaginava que eu iria alcançar. E eu estava deitada e eu comecei a sentir aquele toque em mim, aquele toque muito forte, aquela presença muito forte. Quando eu lembro, eu começo a me emocionar, porque foi algo muito forte. E nisso eu sentia como se alguém falasse comigo. Agora você vai voltar a louvar e você vai observar a diferença. E nisso, nessa mesma hora, eu me levantei, eu me ajoelhei e falei assim, Senhor, se foi o Teu toque mesmo, Pai, eu vou pegar novamente aquela caixa de som, vou pegar meu celular, vou pôr o louvor e vai ser algo extraordinário. E, gente, para ser tão incrível, eu coloquei o mesmo louvor, Tua Presença de Paulo Neto. E eu comecei a louvar o louvor como eu nunca tinha louvado.
Então eu fiquei assim maravilhada, não por conta de eu querer ter uma voz perfeita, de eu querer ter uma, jamais, que eu não tenho. Não por eu querer ter a voz mais linda, mais isso, mas quando eu olhava as pessoas louvando, eu me espelhava naquilo. Eu queria conseguir alcançar os louvores. Eu queria ser esse instrumento para as pessoas. E quando eu senti esse toque de Deus assim na minha vida, eu falei: "Meu Deus, agora realmente o Senhor me tocou, o Senhor fez algo por mim". E quando eu comecei a louvar, eu comecei a sentir a presença de Deus. E ali, quando eu começava a sentir a presença de Deus, o Espírito Santo conversava comigo e falava: "Olha, aquilo que você queria, eu coloquei em tuas mãos. Então zela, faça e cumpra o teu chamado". E aquilo, o Espírito Santo começou a falar comigo tão grande, eu começava a louvar, louvar, louvar. E o Espírito Santo ministrava no meu coração aquelas palavras tão lindas, que hoje eu não consigo esquecer o milagre que Deus fez na minha vida. E eu senti essa vontade hoje de querer falar, de querer passar isso pra vocês. Que às vezes a gente enterra um dom que Deus nos deu por a gente achar que nós não temos capacidade de exercer. Mas eu quero dizer pra você que tá me assistindo nessa noite, onde você estiver me assistindo, que Deus, Ele não te deu algo para você enterrar, Ele te deu algo para você usar. Pode outras pessoas estar ao seu redor e falar assim que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que seus planos vai ser frustrados, mas acredite nisso, Deus, Ele não frustrará os seus planos, muito pelo contrário, Ele vai te dar capacidade para você exercer. Porque se Ele colocou esse desejo no teu coração, pode ter certeza que Ele vai te usar como instrumento na vida das pessoas, através do louvor, através de um abraço, através das suas orações, das suas intercessões. Deus, Ele te chamou para algo. Então, se Ele te chamou para algo, Ele é fiel para te capacitar. Talvez agora você não consiga entender, mas se você se ajoelhar, se você buscar, se você persistir, porque eu recebi, porque eu persisti, porque eu pedi, porque eu falei, eu disse: Senhor, eu quero receber isso. Então peça para Deus porque eu tenho certeza que Ele vai te conceder aquilo que você tanto pede. Ele vai te conceder, porque Ele é fiel, Ele não falha, Ele não erra e Ele não tarda. Para mim pode ter parecido que foi tarde demais aquilo que Ele me entregou, mas foi no tempo certo, na hora certa, na hora que Ele quis me entregar, Ele me entregou. E hoje eu uso isso. Hoje eu uso e sempre lembrando das promessas dele. Sempre lembrando de quando aquele dia ele falou comigo. Ele falou que eu iria usar. Ele falou que eu iria louvar. Que eu iria conseguir. E hoje eu estou aqui, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. É perfeito? Não é. Mas o Senhor me capacita para estar fazendo a sua boa obra. Então, querido, que nessa noite, que neste dia onde você estiver, escute isso e te levante e acredite no Senhor, que as suas promessas, elas não falhará, não tardará, porque o Senhor tem o tempo exato para todas as coisas. Que Deus os abençoe.